maravilhoso, Deus de graça, Deus de glória, Deus de amor. Todo louvor e adoração sejam dados a Ti. Recebe a nossa adoração nesta noite. Recebe a nossa adoração que é dada ao Senhor, ó Pai, com o coração rendido diante de Ti. Glorificado e exaltado seja o Senhor neste lugar. Glorificado e exaltado seja o Senhor em todo o tempo em nossas vidas. Neste lugar, nesta casa, nesta cidade, exaltado seja o Cristo. Aquele que vive para sempre, aquele que morreu por nós, que se entregou para nos dar vida e vida em abundância. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dados a Ti. O Senhor é digno. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, meu Deus. Não há outro igual. Não há outro como o Senhor. Não há outro nome dado entre os homens ao qual devamos adorar, devamos nos render. Somente a Ti, Jesus. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Para ser um instrumento em Tuas mãos, para receber a inspiração do Teu Espírito. Eu coloco esse ambiente sujeito à vontade do Teu Espírito, esse ambiente rendido ao Senhor. Todo pensamento contrário caindo por terra, todo pensamento contrário à palavra sendo anulado agora em nome de Jesus. Corações rendidos, uma boa terra para receber a boa semente da palavra. Obrigado, Pai, pela Tua unção presente neste lugar, os jugos sendo despedaçados. Obrigado por compreensão, entendimento da palavra chegando ao nosso coração, os olhos do nosso entendimento sendo iluminados, para compreendermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, para entendermos o que o Senhor está dizendo, para entendermos como nos mover nessa palavra. Espírito de sabedoria e de revelação do Teu pleno conhecimento. E os olhos do nosso entendimento sendo iluminados. Eu declaro uma noite de crescimento, amadurecimento e avanço sobre esta igreja. Um novo tempo, uma nova igreja, um novo mover, uma nova unção, uma carreira sendo corrida com maior velocidade, com maior intensidade. E em tudo o Teu nome, ó Pai, sendo glorificado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode sentar. Obrigado, equipe maravilhosa. Ele é santo. Amém, queridos? Ele é santo. Aleluia. Diga comigo, eu tenho um estilo de vida. E o meu estilo é viver pela fé. Aleluia. Eu quero dar um título para essa mensagem de hoje, para você guardar no seu coração. Não desista de esperar. Não desista de esperar. Amém? Anotou aí, produção? Não desista de esperar. Abra sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Vou pedir para abrir na Almeida Revista e Corrigida. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Nós vamos falar a respeito de fé, irmãos. Fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Alguém tem interesse em agradar a Deus aqui? Então tem que ser pela fé, amém? Uma vida de fé. Deus requer de nós uma vida de fé. Quando ele estava no barco e
os discípulos começaram a gritar por socorro. Deus, Senhor, Jesus, nos ajuda. A gente vai afundar. Uma coisa que Jesus fez foi repreendê-los sobre a fé. Homens de pequena fé. Cria vergonha nessa sua cara, rapaz. Para que esse desespero? Para que essa agonia? Por que vocês vieram me acordar? Vocês não têm fé, não? Deus requeria dos seus discípulos uma vida de fé. Aleluia. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Diga comigo, firme fundamento. O firme fundamento é um fundamento que não se abala, amém? É um fundamento que apoia ou sustenta algo sem desmoronar. Então, a minha fé e a sua fé é o que dá sustentação, é o firme fundamento para as coisas que nós esperamos. Você está fundamentado em quê? Por que você acredita? Em que você está apoiado para esperar isso, para acreditar nisso? Diga comigo, estou apoiado na fé. A fé é um firme fundamento, irmãos. A fé não é algo que, eu estou crendo, é algo que para ver se vai dar certo, é algo que eu tenho uma esperança, aquela esperança no estilo de quem sabe, se der certo. Não. A fé é uma base sólida, a fé é um firme fundamento no qual você e eu precisamos viver. Coloca na NVT essa tradução, Tiago, por favor. Ou Fabinho. Hebreus 11:1 na NVT. Diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Olha só, eu achei muito interessante isso aqui. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Sabe que essa realidade daquilo que não esperamos, daquilo que nós esperamos, muitas vezes, ou a maioria das vezes, não é a realidade daquilo que nós vemos. Percebam? A realidade daquilo que nós vemos não é a mesma realidade da fé, que é a realidade daquilo que nós esperamos. Pela fé nós esperamos, pela fé nós cremos em algo que vai se manifestar, mas que quando nós olhamos à nossa volta, muitas vezes ainda não se manifestou. Quando olhamos à nossa volta, na verdade parece que está tudo contrário ao que nós estamos crendo. E o que nos faz permanecer nisso, naquilo que não estamos vendo? É a fé. É esse firme fundamento. E aí a minha pergunta para mim e para você é: o que você está vendo em sua vida hoje? E o que você quer ver? Será que são iguais? Será que são a mesma coisa? As mesmas coisas? O que você está vendo é o que você quer ver? O que você espera? Isso que você espera, você precisa ver com os olhos da fé. Aleluia. Nós precisamos nos levantar, irmãos, todos os dias, para uma vida de fé. O justo viverá pela fé. Não é o justo terá uma ação de fé, o justo de vez em quando vai acreditar em alguma coisa, não. A Bíblia diz que o justo viverá. Você tem vivido pela fé? Responda para você. Aquilo que você tem visto é o que você deseja ver? Aquilo que você tem visto na sua casa, aquilo que você tem visto nos seus negócios, no seu ambiente de trabalho, aquilo que você tem visto na sua família, aquilo que você tem visto nas suas finanças, é o que você deseja ver? Se não é, você precisa começar a ver aquilo que você quer ver, não aquilo que você está vendo. Nós não podemos ficar parados, presos àquilo que é natural, nós não podemos nos deter àquilo que é natural, sendo que o próprio Jesus nos ensinou a andar pela fé. O próprio Jesus nos ensinou a nos mover pela fé e ter uma atitude de fé.
Se nós olharmos a palavra, não vou me deter a isso, mas a palavra diz muito claramente a respeito daquilo que nós falamos. E será que nós temos falado? Ou será o que tem saído da nossa boca? Tem sido fé ou incredulidade? Queridos, nós precisamos fazer uma revisão disso constantemente, sobre a nossa vida de fé. Como temos andado, como temos vivido no que diz respeito à nossa fé. E o que eu falei é, não desista de esperar, porque muitos estão desistindo. Muitos estão parando, muitos estão desistindo. E eu vou falar, o problema não é que a fé não funcione. A fé funciona porque a palavra de Deus diz que a fé funciona. Tem gente que está dizendo, mas eu não espero mais nada. Deixa acontecer, o que vier, veio. E ainda, muitas vezes, coloca a responsabilidade assim para Deus. Não, que seja o que Deus quiser. Deus quer que você creia. Então, quando você fala assim, não vou me preocupar, não vou esperar mais nada, seja o que Deus quiser, você já está fugindo daquilo que Deus quer. Porque Ele quer que você espere algo. Ele quer que você creia em algo. Fé é o firme fundamento daquilo que esperamos. Se nós não esperamos mais nada, nós não estamos andando em fé. Sabe, não é tempo de desistir. Não é tempo de abaixar a cabeça. Não é tempo de olhar e dizer, não dá, cansei, já chega. Não, irmãos. A fé é o firme fundamento. É um fundamento que está firmado, alicerçado, que faz funcionar. Mas por que não funcionou? Você já fez uma revisão naquilo que você estava crendo? Você tem se fortalecido na palavra, porque não adianta nós ouvirmos essa palavra hoje, sairmos daqui animados, convictos dela, e vamos passar a semana crendo, confessando a palavra, falando, e vamos levar isso para a vida toda, sem nos alimentarmos mais da palavra. Porque ela começa a sair de nós apenas palavras vazias. Aquilo que às vezes a gente pensa que está vivendo em fé já não tem mais uma base, porque a gente está meio que falando mecanicamente. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então ela vem, continua vindo, à medida que nós ouvimos a palavra de Deus. Se pararmos de ouvir a palavra de Deus, nós vamos desistir de andar pela fé. E vamos pensar que é difícil, e vamos pensar que ela não funciona. Não, mas eu estou falando todo dia, a minha fé está fraca, a minha fé está desanimada, é porque não está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz. O que faz a fé crescer é a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra e ouvir a palavra. Mas eu já tenho 30 anos de crente, já ouvi essa palavra muitas vezes, mas a Bíblia não estipula um tempo. Na verdade, até tem um tempo, é até Jesus voltar, irmãos. Até Jesus voltar, você vai ter que viver pela fé aqui na terra. Alguém já foi para o céu? Levante a mão, por favor. Ninguém, então continue vivendo pela fé. Aleluia. Não desista de esperar. Não desista de crer. Não desanime. Aleluia. Hoje é uma noite para você reacender o seu ânimo. Hoje é uma noite para você reacender a sua fé. Hoje é a noite para você fazer como quem está começando do zero. Como quem está aprendendo essa palavra, ouvindo essa palavra pela primeira vez. É tempo de você olhar para essa palavra. É tempo de eu olhar para essa palavra e dizer, rapaz, eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. Eu não sabia que era assim não. Mas é assim. É assim porque a palavra de Deus nos diz assim. Sabe o que você viu em 2024? Até o dia 3 de novembro. O que você quer ver no ano de 2024 ainda tem muito tempo pela frente. 2024 ainda tem muito tempo pela frente e Deus só precisa do agora. Agora é o suficiente para a manifestação de Deus. Agora é o suficiente, é tempo suficiente para a manifestação daquilo que você está crendo. Porque você está desanimado. Já estamos em novembro.
e ainda não aconteceu. Você creu para 2024, você ainda está em 2024. Diga comigo, é hoje. É hoje. É hoje. Por que você está desistindo? Por que você está retrocedendo? Por que você está desanimando? Nós estamos falando de um firme fundamento, de uma base sólida, que te permite crer, que te permite viver o melhor de Deus nessa terra. É a fé. Agora, se você se examinar e perceber que você não tem se alimentado da palavra, é tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você esperar algo grandioso para 2024. De esperar algo grandioso. Irmãos, sabe, hoje é uma oportunidade para a gente se mover e a gente não ser apenas um religioso ou apenas aquele que segue a multidão, esperando dezembro para dizer, olha, eu juro que 2025 vai ser diferente. Eu vou fazer isso, olha, eu vou planejar isso, eu vou fazer. Faça agora. Sabe, a gente não tem que fazer algo religioso. Dia 31 vai ser uma nova fase, é um novo tempo. Eu creio, irmãos, que a partir do dia 31 coisas grandiosas podem acontecer. Mas não significa que até o dia 31 coisas grandiosas não estejam prontas para acontecer. Não espere chegar dezembro para dizer, olha, eu vou fazer diferente, eu vou mudar. Mude agora. Se encha da palavra agora. Creia agora na palavra de Deus. Aleluia. A fé está disponível. A fé é a base. A palavra de Deus é a base. A palavra de Deus é a base para aquilo que nós estamos crendo. Se nós não conhecermos o que Deus diz, nós não saberemos do que podemos crer. Eu olho para o Everaldo e falo, não gosto do Everaldo. Vou orar para Deus mandar um raio, partir ele no meio. E eu tenho fé que vai acontecer. Qual é a base para isso? Se eu olhar para a palavra de Deus, deixa eu procurar um texto aqui. Eu vou achar base para isso? Então é uma fé inoperante. Porque Deus é um Deus bom. Ele não veio roubar, Ele não veio matar, nem veio destruir. Quem veio fazer isso foi o ladrão. Como é que eu vou crer para destruir a vida de uma pessoa, de um irmão, se não tem base bíblica? Então no que eu vou crer? Diga comigo, no que está na palavra. Agora, como eu vou crer no que está na palavra se eu não sei o que está na palavra? Agora, como eu vou saber o que está na palavra? Lendo a palavra. Me alimentando dessa palavra. Aí eu vou saber o que Deus diz a meu respeito. Aí eu vou saber o que a palavra de Deus fala sobre mim. Se eu souber o que a palavra de Deus fala, eu terei condições de crer naquilo que a palavra de Deus fala. E aí a minha fé vai crescer, porque a minha fé cresce com base nessa palavra. A fé vem pelo ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Abra sua Bíblia em Números, no capítulo 13. Nós temos um texto, uma história bem conhecida, muito conhecida. 13:1. Aleluia. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de seus antepassados. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Do acampamento no deserto de Parã, enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Vamos lá, olha só. O Senhor disse a Moisés: envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. Que terra era essa? A terra que dou aos israelitas. Deus está falando.
eu estou dando a vocês essa terra. Aí Moisés ouviu e entendeu. Deus está nos dando essa terra. E aí Deus não mandou Moisés. Moisés, manda o povo lá, dá uma espiadinha, eu vou ver se eu faço alguma coisa por vocês. Manda os espias lá, o pessoal conhecer a terra para ver se é boa. Se for boa, me fala aqui que de repente eu até, não sei, eu dou um pedacinho de terra para vocês, uma fazendinha lá para vocês. Não, Deus falou assim, ó, vai, manda o povo espiar a terra, olhar para saber aquilo que eu estou dando para vocês. Eu estou entregando para vocês, Moisés, essa terra. É isso que Deus estava dizendo, a terra que dou aos israelitas. Agora ele diz assim, olha, mas mande um líder de cada tribo. Diga comigo, líder. Deus não disse para mandar qualquer um do povo. Ele disse líder. Ó, se liga. Você que é líder da sua casa, do seu trabalho, na sua família, onde quer que seja, você tem uma responsabilidade de conduzir aqueles que estão abaixo de você. Você, líder, tem uma responsabilidade. Aí ele diz assim, ó, do acampamento do deserto de Parã enviou 12 homens, todos eles chefes das tribos de Israel. Eram chefes, eram líderes, não eram qualquer pessoa, quaisquer pessoas. E Deus disse, uma terra que dou. Olha só, Deus já falou para o povo, a terra que eu dou para Israel. Aí nós conhecemos a história, eles foram lá, olharam a terra. Acho que eu tenho tempo de ler ainda. Aleluia. Poxa, se for 17, eu fui para o 13. Aí ele diz bem assim. No verso 18. Vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes, fracos, poucos ou muitos. Observem que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas, são desprotegidas, são campos abertos, o solo é fértil, é pobre, a região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras das colheitas que encontrarem. Verso 21, eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra desde o deserto de Zim até Reob, perto de Lebo-Amate. Subiram pelo Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, todos os descendentes de Enaque. Verso 23, quando chegaram ao vale do Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva tão grande que 2 deles precisaram carregá-lo numa vara. Levaram também amostras de romãs e figos. Aquele lugar recebeu o nome de Vale do Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Eles foram, viram. Moisés, falou para eles, vão lá, dão uma olhadinha, vê se tem gigante, se tem gente grande, pequena, como é que é a terra, se a terra é boa, se a terra é ruim, se produz, não produz. Dá uma olhada geral. E tragam algo para mim, tragam algo para o povo para a gente saber. E aí eles levaram um cacho de uva, era tão grande que precisou de 2 homens carregando uma vara para transportar aquele cacho de uva. Mas olha só, depois de 25, depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Muito bom, estão cumprindo aquilo que era para fazer, mostrar, olhar a terra, rapaz, a terra realmente é boa, aqui realmente tem fartura, e aqui está o tipo de fruto que nela há. Aí os caras começam a extrapolar e sair do que deveriam. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque, os amalequitas. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão.
E aí começou uma agitação. Porque, olha só, a gente lê às vezes, correr aqui, de uma forma muito simples, muito tranquila. Mas você vê que no verso 30, começa a dizer, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Ou seja, na verdade, eles quando começaram a falar, eles não começaram a falar como eu, que eu estava apenas assim, olha, contudo, o povo que vive ali é poderoso, suas cidades são grandes e fortificadas. Não, eles começaram a transmitir medo para o povo. Rapaz, Moisés, agora deixa eu te falar, cara, o negócio é feio, o povo é grande, são fortes, gigantes, maiores do que nós, Moisés. Rapaz, o cara olhava de cara feia para mim, eu começava a tremer de medo, Moisés. O negócio é bom nem mexer, é bom nem encostar lá, Moisés. Eles vão destruir. Eles começaram a transmitir medo, porque eles começaram a olhar aquilo que estava no meio do caminho, ao invés de olharem para aquilo que eles esperavam, para aquilo que Deus falou com eles. Deus não falou, olha, vai lá dar uma olhada, vejam se vocês conseguem destruir aqueles homens, vejam se vocês são mais fortes que eles, vejam se vocês têm mais armas que eles, dá uma olhada, vê se tem um jeito da gente entrar. Não, Deus só falou, olha, manda espias, homens, líderes, olharem aquela terra a qual eu dou ao povo de Israel. Mas ao invés daqueles homens olharem para a terra que Deus estava dando a Israel, eles olharam o caminho e começaram a dizer, rapaz, tem buraco, rapaz, os caras são fortes, os caras têm fuzil, tem metralhadora, tem arma, vão massacrar a gente, vão acabar com a gente, melhor nem passar para o lado de lá. Começaram a tirar os olhos daquilo que Deus já tinha falado para eles. Quantas vezes você começa a crer em algo, quantas vezes você coloca no seu coração, começa a confessar, falar, declarar algo que você está crendo, e no meio do caminho você começa a dizer, ixi, mas aconteceu isso, agora que não vai dar. Ixi, mas aconteceu aquele outro problema, agora que dificultou. Para de olhar para o que está no meio do caminho e começa a olhar para aquilo que Deus falou a seu respeito. Porque esses homens, ao invés de olharem para a terra que Deus deu e dizer, rapaz, Moisés, bora cair para dentro. Vamos entrar logo naquele lugar, porque Deus disse que deu para a gente e a terra é boa. É boa, Moisés, o negócio lá é bom. Não. Eles começaram a se acovardar, eles começaram a olhar para as circunstâncias, eles começaram a olhar para as suas próprias forças. Viver pela fé, irmãos, não é viver pela sua própria força, não. Se você vivesse pela sua própria força, você não precisava viver pela fé. Você seria o Todo-Poderoso que dá conta de todas as coisas. Aqueles homens estavam desanimando o povo. Lembra quando eu falei a responsabilidade de você ser um líder? A responsabilidade de você levantar a sua casa, levantar a sua esposa, levantar os seus filhos, levantar aqueles que estão à sua volta. Porque eles eram líderes. Eu vou continuar aqui no verso 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra. Homens de fé. 2 homens de fé. Vamos, rapaz, bora Moisés, bora, junta todo mundo, vamos partir para cima logo, que o negócio é bom. E está na época de uva, na colheita de uva, tem muita uva, Moisés, vamos tomar posse daquele lugar. Eles começaram a animar o povo, querer levantar o povo, bora Moisés, vamos partir para cima. Com certeza, o firme fundamento aqui, com certeza podemos conquistá-la. Ele não disse, não, vamos lá, a gente tenta. Não, ele disse, com certeza, porque ele sabia a palavra que Deus havia dado ao povo de Israel. Um homem, uma mulher que vive pela fé, que se fundamenta na palavra dada por Deus, é ousado. É ousado. E eles estavam crendo em coisas grandes. Eles não estavam crendo, irmãos, que eu consegui um lote. Não, rapaz, vamos ali conseguir um lote lá em Canaã.
Não, rapaz, vamos conseguir uma chacrinha ali, um sítiozinho. Não, eles iam conquistar aquela terra. E os dois homens de fé levantaram e disseram, com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. O que tem saído da sua boca, irmão? O que tem saído da nossa boca? Será que estamos falando em desacordo com a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, irmãos, aí você fala assim, mas o que a palavra de Deus diz? Vai para a Bíblia. Não posso falar tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito hoje. Mas vai para a palavra de Deus, vai para a Bíblia. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia, é por isso que nós precisamos nos alimentar, para que a nossa fé seja fortalecida. Porque nós vamos olhar e dizer, se Deus diz, vai ser assim. Se Deus falou, vai acontecer. Ah, mas o mundo está tão violento a cidade. Está tão violenta a cidade. Aí você vai lá para a palavra de Deus e descobre que Ele diz aos seus anjos dará ordem a seu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ah, a cidade está violenta. Fala, não, a palavra é a verdade. Não tinha gigante lá? Tinha gigante. Aqueles homens não mentiram a respeito dos gigantes que haviam naquela terra. Mas Deus não perguntou se tinha gigante. Você acha que Deus não sabia que já tinha gigantes naquela terra, quando Ele disse, eu vou dar essa terra para Israel? Deus não sabia que existia violência nesse mundo, quando Ele disse, olha, eu vou dar ordem aos teus anjos, aos meus anjos, ao teu respeito para te guardar? Quando Ele disse, eu vou guardar a tua entrada e a tua saída? Quando Ele disse, você será bendito, em tudo que você colocar nas suas mãos, você será abençoado, você acha que Deus não sabia? De todas as circunstâncias, de todas as dificuldades, todos os desafios, sabia, e ainda assim Ele disse. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus, nós precisamos olhar para o relatório que a Bíblia nos dá. O relatório daquilo que Deus fala a meu respeito e a seu respeito, irmãos. Fé é ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Fé é se apoiar, se firmar na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, olha, pelas suas pisaduras vocês foram, pelas minhas pisaduras, ou pelas suas pisaduras foste sarados, Isaías falando isso. Aí é a base para a sua fé, é a base para a sua cura, é a base para você andar em saúde. Pastor, mas está tão cheio de praga, está tão cheio de vírus, está cheio de... Tá, irmãos. Mas a palavra continua sendo a mesma. Ah, mas está tão cheio de gigante, está tão cheio de isto, um povo gigante, um povo que vai nos esmagar. Não, irmãos. O povo estava lá, mas a palavra de Deus era a mesma. Eu vou dar essa terra para vocês. A palavra de Deus é a mesma. Pelas suas pisaduras vocês foram sarados. Pelas pisaduras de Jesus você foi sarado, então fica com a palavra. Ah, mas parece que tem tanto tempo, parece que não está funcionando. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Não desista de esperar. Não desista de esperar no Senhor. Mas esperar no Senhor, irmãos, entenda, eu não estou falando daquele esperar, tipo assim, vou ficar aqui e ver se Deus faz. Não é isso, não. Estou falando de fé. Fé, esperar com paciência, firmado na palavra. Se você olhar para Salmo 91, você vai ver a proteção de Deus. Põe aí para mim, Salmo 91, a partir do verso 9. Quero te dar a base para você andar tranquilo. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nenhuma praga se aproximará da sua casa. Pois ele ordenará a seus anjos que o proteja onde quer que você vá.
Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em pedra alguma. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. Você sabia que você podia fazer isso? Ou você estava andando com medo? Ou você está com um medo de assombração, tudo te amedronta, tudo te assusta. Você precisa conhecer a palavra, nós precisamos conhecer a palavra, que a nossa base de fé está nessa palavra. A nossa base de fé é a palavra de Deus, irmãos. Precisamos firmar os nossos pés nessa palavra. Está faltando. Não está muito bom. Põe aí Salmos 35, 27. Exultem e alegrem-se, porém, os que me defendem. Que eles digam sempre: grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Põe na versão Ara. Aleluia. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Como eu vou acreditar na prosperidade, e aí não se resume a dinheiro, a finanças, amém? Como eu vou crer em uma vida próspera, se eu não sei se Deus tem uma vida próspera? Então eu preciso ir para a palavra, e lá eu vou saber que Deus tem uma vida próspera. De paz, alegria, saúde, suprimento. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, irmãos, nós não vamos viver pela fé. A nossa base é a palavra de Deus. A nossa base é a palavra de Deus. Eu quero finalizar com Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus diz, Jesus disse que você poderia dizer ao monte. Nós vamos ver nesse texto. Porque eu posso dizer: rapaz, você precisa falar ao seu monte, você precisa falar, porque a palavra de Deus diz, porque o próprio Cristo disse isso. Então, qual é a base que nós temos para falar ao monte? A palavra de Deus. A palavra de Deus é um firme fundamento para mim e para você. Evangelho de Marcos, no capítulo 11, verso 22. Diz assim: então Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Diga comigo, verdade. Ele não mente. Ele não mente, irmãos. Pastor, que coisa mais estranha. Não, essa doutrina de vocês, esse negócio, irmãos, não é doutrina nossa, não. É o que está na palavra. O próprio Jesus diz: eu estou dizendo a verdade para vocês. Jesus, mesmo que ele não dissesse que estava dizendo a verdade, nós cremos que ele falava a verdade, amém? Mas ainda assim ele disse: eu lhes digo a verdade. Ou algumas versões dizem: em verdade vos digo. Ele está dizendo. Isso não é doutrina minha, isso não é doutrina sua, isso não é doutrina do verbo da vida, isso é a palavra de Deus que está nos ensinando, e nós precisamos entender isso como a verdade do próprio Deus para nós. Porque Jesus, ele estava andando aqui, só nos contextualizando com esse texto aqui, ele estava andando com seus discípulos e ele viu uma figueira cheia de folhas, ele foi para pegar o fruto, e não tinha nada. E a palavra de Deus diz que ele falou à figueira: nunca, jamais, ninguém coma fruto de ti. E ele não ficou olhando para ver se ia dar certo. Ele sabia o que ele estava fazendo. E ele saiu. No outro dia, quando ele voltava, passou pela mesma região. E os discípulos viram e falaram: Jesus, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí é a hora que Jesus diz: oxi, e tu queria o quê? Tu pensou o quê? Eu não estou brincando não, rapaz. Eu sei o que eu estou falando. E aí ele diz no verso 22, então disse aos seus discípulos: tenham fé em Deus. Entenda, irmãos, que essa fé que nos faz falar, que nos faz declarar, não é porque a minha boca é poderosa em mim mesmo, não é porque eu sou capaz em mim mesmo, mas é porque o próprio Jesus disse para eu ter fé em
Deus. Então a nossa fé está baseada na palavra de Deus, a nossa fé está baseada no próprio Deus. E ele disse: tende fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E aí ele diz: se vocês disserem isso, ele diz, isso acontecerá. Aí ele diz: é preciso, no entanto, crer que acontecerá. Ele está dizendo, não é apenas falar por falar. Você precisa acreditar. Você precisa crer que isso vai acontecer. O que você tem falado sobre a sua vida? O que você tem falado sobre a sua casa? E aí talvez você olhe e diz assim, está cheio de gigante. Mas você precisa olhar para o que está lá na frente, olhar para aquilo que você está crendo, olhar para o lugar onde você vai chegar pela fé. E Jesus disse, isso vai acontecer. Se você crê, ele diz, no entanto, não é de qualquer jeito, não é falar por falar, é crer. Se você crer, isso vai acontecer. Amém, queridos? Sabe, eu sei que às vezes a gente olha assim, crê em algumas coisas e você fala, eita, hoje parece que fiquei mais distante. Parece. Diga comigo, parece. Porque existe algo que parece ao natural. Existe algo que parece ao natural. E este algo que parece, muitas vezes parece que está distanciando a realização daquilo que nós temos crido. Parece que está afastando as condições daquilo que nós temos crido. Mas a nossa condição está na nossa fé em Cristo Jesus. E Jesus disse, ei, diga a esse monte, levante-se e atire-se no mar. E se você não duvidar, isso vai acontecer. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que, se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que muitas vezes nos faz não crer, ou desistir de crer, ou desistir de falar, declarar, confessar? Se eu falar isso e não acontecer, o que o seu irmão Ismael vai pensar de mim? Eu estou falando isso que vai acontecer, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. E se não acontecer? O que a minha família vai dizer de mim? O que vão pensar de mim? Vou passar vergonha. Muitas vezes, irmãos, o nosso problema está no medo de passar vergonha. O nosso problema está no medo de passar vergonha, de não acontecer. Porque se eu falar assim, eu creio que hoje que eu vou ganhar 100 mil hoje, eu vou ganhar 100 mil hoje. Aí não ganhei 100 mil, só que ninguém ouviu falando. Poxa, nem deu certo. Então nem aí, ninguém ficou sabendo, era só eu. Foi só comigo mesmo. Agora, quando eu vou declarar algo, não, eu creio que aquele lugar é nosso. Eu creio que nós vamos entrar naquele lugar na 26/28. Eu creio. Amor, melhor a gente não ficar falando isso não, porque se não acontecer, aí o pessoal da igreja vai pensar o que da gente? Então a gente crê, Jesus, eu creio, vai em nome de Jesus, vai acontecer, amém? Aí eu falo só com Jesus, porque se não acontecer, está tudo bem, o povo da igreja não vai achar, esse pastor é fraquinho, a fé dele está fraquinha. Muitas vezes nós ficamos com medo, irmãos, de falar, de declarar, porque... E se não der? Quando a gente fala, e se não der, meu irmão, você já está se sabotando. Sabe qual deve ser, vou dizer assim, mais ou menos o nosso pensamento? Eu vou crer, eu vou falar, acontecer. E vai acontecer. E se alguém perguntar, e se não acontecer, o que os outros vão falar? Aí você fala, exploda-se. Problema deles. Eu não tenho nada a ver, porque se acontecer, e vai acontecer, eu vou desfrutar o melhor. Eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz. Para de ter vergonha do seu irmão, para de ter vergonha do seu vizinho, para de ter vergonha do próximo, da sua família. Sabe aqueles malucos que quebrou, fez uma empresa e quebrou, aí continua insistindo e as pessoas criticando ele, criticando, daqui a pouco o cara ficou rico, milionário. E as pessoas que o criticaram? Ele não tem nem mais relacionamento com elas. Ele foi para um nível tão alto que elas não estão nem perto deles mais.
Agora imagine se ele dissesse, o pessoal ficou rindo de mim, melhor deixar isso para lá, né? Melhor não tentar não, melhor tentar outra coisa. Sabe, irmãos, não tenha medo não. Não tenha medo não. A sua mente vai dizer, se não acontecer. Se não acontecer, não aconteceu, irmãos. Dá ideia para a sua mente não. Só que você precisa trazer agora os seus pensamentos e dizer, vai acontecer. Vai acontecer. Parece que é meio confuso, mas é assim que trabalha a nossa mente. A gente está falando, está crendo. Mas se o irmão Zacarias ver que não aconteceu, tu vai passar vergonha, pastor. A sua mente que está tentando crer, pegar a palavra, crer. A mente está dizendo do outro lado, e se não acontecer? E se não acontecer? Você falou falando para todo mundo que ia acontecer. Você falou para todo mundo que ia acontecer. Está todo mundo te olhando, e aí? Então, muitas vezes, a nossa luta é na própria mente. A nossa luta é na própria mente. Só que a Bíblia diz para não nos amoldarmos a este mundo. Esse mundo é um mundo de dúvida, esse mundo é um mundo natural. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme você, transforme a sua ousadia, transforme a sua ousadia com base na palavra de Deus. Vai acontecer porque a palavra de Deus diz, vai acontecer porque eu estou crendo, vai acontecer porque a minha fé é um firme fundamento para trazer à existência aquilo que eu não vejo, então vai acontecer. E saia daqui hoje dizendo, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Saia daqui agradecendo a Deus. Pastor, mas tem tanto tempo e não aconteceu, eu estou ficando fraco, eu estou ficando desanimado, mas a palavra diz que Abraão se fortalecia dando glórias a Deus. Pelo quê? Pelo que já aconteceu pela fé. Não interessa a economia do país, não interessa as circunstâncias, não interessa o tamanho do gigante. Não interessa o tamanho do gigante, irmãos. Talvez o povo tivesse até alguma dúvida sobre o gigante, mas você e eu, nós já sabemos o que acontece com o gigante. Taca ali uma pedra no meio da testa e joga ele no chão, depois corta a cabeça. Foi assim que Davi fez com o gigante. Nós precisamos ser ousados, irmão, não tenha vergonha. Não tenha vergonha de crer, não tenha vergonha de crer, o benefício é seu, irmãos. O benefício é todo seu. Esquece quem vai te criticar, esquece quem quer falar alguma coisa contra. Às vezes não vão nem falar, mas vocês vão ficar te olhando. E daí, irmãos? Quando acontecer, você vai olhar assim de boa. Avisei. Só isso. E vai desfrutar. Para de ter medo. E faça como Jesus. Agora Jesus não disse, olha, em verdade eu vos digo que se você pensar positivamente vai dar certo. Não, ele diz para você falar. Ele diz para você falar. Então eu digo comigo, é tempo de eu abrir a minha boca e falar com fé. Amém? Você pode ficar de pé? A equipe de louvor aqui na frente, por favor. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, nós não vamos deixar de falar sobre fé aqui nessa igreja. Nós não vamos deixar de falar sobre fé, porque fé é uma base para a minha vida, fé é uma base para a sua vida. O justo viverá pela fé, o justo viverá e nós não podemos deixar de viver. É o nosso jeito de viver pela fé, pela fé, pela fé. E eu sei, irmãos, eu sei que muitas vezes a pressão vem. Muitas vezes a pressão vem e diz, rapaz, não está dando certo não. Mas quem diz que não está dando certo? Já deu certo. Essa deve ser a sua posição. Não é que não está dando certo, já deu certo. Não tem essa de não estar dando certo. Mas parece que está ficando mais difícil. Não tem nada a ver com ficar mais difícil. Já deu certo. Não interessa o tamanho do gigante. Não interessa a multidão que está à sua frente. Nós andamos pela palavra de Deus e pela palavra de Deus já deu certo, já aconteceu. Você já tem, você já pode. Ei, é tempo de você se levantar. 2024 tinha que ter acontecido lá em março, tinha que ter acontecido em julho. Não, era acontecer em 2024 e vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Não desista, não desista. Se
você já falou alguma coisa contrária, se levante hoje e fala: Senhor, me perdoa, mas eu pego essa palavra, eu permaneço crendo. 2024 vai acontecer, em 2024 vai acontecer. Não desista, Deus não desistiu de você. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Ela continua valendo. Ela continua sendo poderosa para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você tem pedido ou pensado, conforme o poder dele que está operando na sua vida, na sua casa. Oh, aleluia! Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Levante as suas mãos, Pai, nós te agradecemos. Bendizemos ao Senhor pela tua palavra, te damos graças. Essa palavra, ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Nós te agradecemos, ó Pai, pela força do teu Espírito, nos levantando por dentro, a força dessa palavra, Pai, nos levantando em ousadia para crer em coisas grandiosas. Nós rejeitamos, ó Pai, toda incredulidade. Nós rejeitamos toda palavra contrária àquilo que estamos crendo. Rejeitamos toda palavra contrária à tua palavra, ó Deus. E nós nos firmamos em ti nesta noite. Nós nos firmamos no Senhor nessa noite. Nós como filhos temos crido. Nós como filhos temos crido em coisas grandiosas. E elas vão acontecer. Elas vão se manifestar. Nós rejeitamos agora toda palavra contrária. Nós rejeitamos agora toda ação contrária à nossa fé. Nós rejeitamos toda circunstância contrária à nossa fé. E permanecemos firmes no Senhor, permanecemos firmes na tua palavra, firmados em ti, ó Deus, firmados no Senhor, ó Deus grandioso. Com ousadia vamos avançar no Espírito, vivendo pela fé. Eu te dou graças, ó Pai Celestial, pela manifestação da fé dos meus irmãos, aquilo que eles têm crido, se manifestando, e o teu nome sendo glorificado, o teu nome sendo exaltado, Pai. Eu creio, ó Pai, na manifestação poderosa do Senhor sobre a vida dos meus irmãos, e a nossa fé, ela é uma fé produtiva, ela é uma fé eficaz, e nós declaramos grandes resultados nesses dias, Pai, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre essa igreja, Pai. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.